O que significa fé no verbo alemão? V-E-R. Tem muitos verbos alemães que começam com esse prefixo, que na verdade é um prefixo inseparável, né? Você não separa ele e joga lá no final da frase, nem nada assim. Ele é inseparável, mas o que é que significa fé? Qual é o sentido que esse prefixo vai dar aos verbos alemães? Tudo bem com você, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. E a gente vai estudar agora o prefixo fé. Não, obviamente, todos os sentidos do prefixo fé, mas o sentido que ele dá a uma parcela ali dos verbos alemães. E é bem interessante saber isso. A gente vai fazer umas comparações que a gente fez na live anterior, que é, vou te dar um verbo normal, sem prefixo, e aí eu vou te dar um verbo com prefixo para a gente fazer uma comparação bem legal aqui. Olha só, o prefixo fé, né, um sentido que ele pode dar aos verbos é um sentido negativo. É um sentido em que algo deu errado. Ou seja, você fez algo errado e aí você vai ter um resultado que não te agrada, um resultado que você não está esperando ter. Então, para hoje memoriza isso. Então, fé vai ter um sentido negativo. Algo deu errado, não teve o resultado que eu estava esperando, fiz merda, fiz alguma coisa errada aqui. Vamos começar com o verbo que vocês conhecem, provavelmente. Deixa eu compartilhar aqui na tela, ó. Um verbo que vocês conhecem, que é esse aqui, ó. Laufen. Beleza. Laufen, se eu falo assim, ó. Ich laufe auf der Straße. Beleza. Tô andando na rua. Ich laufe auf der Straße. Até aqui tá de boa. Laufen vai ter esse sentido de andar. Às vezes tem o sentido de correr também, quando você usa, principalmente quando você usa com o verbo gehe, né? Ich gehe laufen. Então você tá indo, por exemplo, correr. Mas em outros contextos, laufen tem o sentido de andar mesmo. Então, ich laufe auf der Straße. Tô andando na rua. Só que existe o verbo alemão verlaufen. Então você colocou o prefixo fé aqui antes. Para quem está aqui desde o começo da live e que você já aprendeu que fé dá um sentido negativo, o que é que pode ser então sich verlaufen? Já que fé vai dar um sentido negativo, vocês conhecem esse verbo alemão? Sich verlaufen. Isabela colocou se perder. Vocês concordam? Vocês concordam? Se a Isabela estiver correta, já já a gente vai ver. Se a Isabela estiver correta, se perder tem um sentido positivo ou negativo? Se perder é algo que você queria alcançar ou é algo que deu errado? É algo que deu errado, né? Então, sich verlaufen, se perder, a Isabela tá certa. É algo que deu errado, não é o resultado que você estava esperando. E aí, cabe direitinho naquilo que a gente está estudando agora. Exatamente, sentido negativo, deu errado, né? Como a Adriana colocou aí. Então, o verbo é esse aqui, sich verlaufen, que aqui você pode traduzir assim, né? Perder-se, perder-se. Mas eu gosto de falar o portuguesão de meu Deus do dia a dia. Então aqui a gente vai falar igual a Isabela. Se perder. Se perder. Sich verlaufen. Se perder. Beleza? Então olha só. Se você fala isso aqui, ó. Ich hab mich verlaufen. Ich hab mich verlaufen. Nada mais é do que eu me perdi. Eu me perdi. Ich hab mich verlaufen. Eu me perdi. Só que isso aqui, ó, é se perder a pé, tá? É se perder a pé. Você está rodando lá em Roma, tentando encontrar lá um ponto turístico. Roda, 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 o celular descarrega. Você fala, eita, quebrou a bicicleta agora. Você tenta encontrar o local, não consegue, aí você se perdeu. E aí você pode falar, Ich hab mich verlaufen, com o turista alemão que você encontrou. Só que é se perder a pé. E o que é que você falaria caso você tenha se perdido de carro? Você estava dirigindo e tal, mesma coisa, o celular descarregou
e agora não sabe se entra direita, esquerda, para onde é que está indo, você se perdeu, só que de carro. Como é que você falaria isso em alemão? Já é diferente, né? Inclusive já é uma peculiaridade do alemão, né? Que é um idioma muito preciso. E aí você tem as palavrinhas certas para os momentos certos, na maioria das vezes. Como é que é se perder de carro? Se perder de carro. Que aqui é se perder a pé. Tá, mas como é que... Não, não, acabei colocando. Acabei colocando também porque a Ivone colocou. Vamos lá. Então, para se perder de carro, não é para se perder de carro. Se você se perdeu de carro, ich habe mich verfahren. Ich habe mich verfahren. Eu me perdi. Só que de carro. Beleza. Qual é o próximo verbo normal que a gente tem? O próximo verbo normal que a gente tem é o verbo schreiben. E schreiben significa o quê? A maioria também conhece, né? Schreiben significa... Já fiz também, né? Já fiz o sinal aqui, escrever. Schreiben, beleza, escrever. Então, se eu falo assim, eu te escrevo mais tarde. Então, posso falar tranquilamente. Ich schreibe dir später. Tem algo negativo quando você usa o verbo schreiben? O verbo schreiben por si só é um verbo negativo? Não, é um verbo neutro, é o ato de escrever, né? Ich schreibe etwas. Eu escrevo alguma coisa. Eu escrevo alguma coisa para alguém. Ich schreibe jemandem etwas. Então, o ato de escrever em si é um ato neutro. Não tem nada de negativo nisso. Agora, se você colocar o prefixo ver, fica o quê? Verschreiben. E o que é que significa sich verschreiben em alemão? Quanto mais rápidos vocês digitarem, melhor, porque eu acho que rola um atrasozinho para aparecer para mim. Então, quem já for fera no alemão aí já vai, ó, já fica com o dedo preparado no gatilho. O que é sich verschreiben? Fica até simples, né? De pegar. Por que fica simples? Porque se você chegou no começo e pegou a ideia do prefixo ver, você vai ali, por lógica, você vai acabar acertando, por lógica. Schreiben, escrever. E sich verschreiben. E aí, como é que é? Ravi, uma pergunta. Como me saio de uma situação que eu não quero fazer algo? Fala, ich habe keine Lust, das zu machen. Ich habe keine Lust, sowas zu machen. Não tô afim de fazer esse tipo de coisa. Então, o alfabeto DB colocou que sich verschreiben é comprometer-se. Não. Pela lógica, vocês não sabem? Pela lógica da live aqui, do tema da live, ninguém falou nada. Gente. Ó, então o verbo tá aqui. Sich verschreiben. Sabe qual é o significado? Vou dar um exemplo aqui, ó, para ficar bem claro. Ó. Dieses Wort schreibt man anders. Então, essa palavra, você, né, se escreve diferente. Aí você pode falar o seguinte. Aqui é uma pessoa te falando isso, né, te corrigindo. Dieses Wort schreibt man anders. Nessa palavra se escreve diferente. Aí você chega e pode falar, ach so, dann habe ich mich wohl verschrieben. Ach so, então, tipo, sim. Então, eu provavelmente ali errei a escrita, né? Cometi um erro, mas cometi um erro de escrita. Então, fé dá no sentido negativo, tá vendo? Bora pro próximo exemplo? Coloca o tablet em frente ao rosto, bitte. Não dá pra enxergar assim, não? Se eu colocar assim, não dá pra enxergar o... Não dá pra ler, não, gente? Assim? Dá ou não? Se dá, coloca sim. Se não, coloca não, pra eu saber. Se assim dá pra ler. Ó. Eine Nummer wählen. Eine Nummer wählen. Isabela falou que dá para ler. Cristina falou que não. Mas não entendi.
Não, pois fica na frente dos comentários. O outro falou que não. Eu sei, pra mim também fica na frente dos comentários, mas eu consigo ler. Aí, ó. Dá pra ler. Pra mim aparece como aparece pra vocês também. Ele fica atrás dos diálogos que passam na metade, de baixo pra cima. Tá, vocês querem assim então. Mas eu não consigo ver se tá. Né? Eu tenho que ter uma referência também. Eu preciso ter uma referência, então se esforcem aí. Se esforcem aí pra. Pronto, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar minha cadeira um pouco mais pra cima. Peraí. Pronto, talvez agora. Entendi, eu acho que pra vocês agora assim dá pra ler. Ó, vamos lá. Eine Nummer wählen. Isso aqui, na verdade, é quando você disca um número ali no celular, por exemplo, para ligar para alguém. Então, eine Nummer wählen. Discar um número. Beleza? Discar um número. Aí, se você, por exemplo, tá discando um número, você pode falar Ich wähle eine Nummer. Tô discando um número. Beleza. Só que também existe o sich verwählen. Exatamente. Verwählen é discar o número errado. É você tá ali, crente que tá ligando para um consultório, que você está precisando ali urgentemente agendar aquela consulta médica, você liga, só que você digita um número errado. Só que você tá crente que digitou certo, né? Aí você liga. Aí quando a pessoa atende uma pessoa privada, por exemplo. Mas você fala, não é do consultório? Não é do consultório, não. Aí você pode responder o seguinte. Entschuldigung, da habe ich mich wohl verwählt. Então, foi mal, né? Eu provavelmente digitei errado. É discar o número errado. Beleza? Gente, muito importante vocês aprenderem as palavras no contexto. Né? Se ficar decorando palavra isolada, vai dar problema. Inclusive, eu sempre falo dos princípios que regem o aprendizado de alemão. Se você não souber esses princípios que regem o aprendizado de alemão, você vai ficar batendo cabeça com coisa que no início você já tem que saber. Qualquer iniciante de qualquer idioma sabe muito bem que você não pode ficar decorando palavras isoladas sem contexto. Entendeu? Quem é que está falando não foge do assunto? Como assim não foge do assunto? O que é que você quer dizer com isso? Temos agora o verbo legen. O que é que significa legen? Um dos sentidos de legen. Colocar. Então, ó. Leg das Handy auf den Schreibtisch. Então, coloque o celular em cima da mesa de trabalho, da escrivaninha. Então, coloque o celular em cima da escrivaninha. Leg das Handy. Colocar. Aqui o verbo é neutro, né? É uma ação neutra, não tem uma conotação negativa aqui. Hallo Uli, wie geht's? Não tem uma conotação negativa aqui. Exatamente, colocar deitado. Exatamente. Agora, existe o verbo etwas verlegen. Muito louco, né? Tem também verlegen. Verlegen é quando você, né, vou mostrar aqui na tela, etwas verlegen. Verlegen é quando você coloca no lugar errado. Imagine só que você está acostumada ou acostumado a colocar algo em cima da mesa ali de trabalho, só que aí você acaba colocando em outro local, não consegue encontrar, e aí você pode falar Ich habe mein Handy verlegt. Ich habe mein Handy verlegt. Isso aqui, ó, quando você lê isso aqui, você, né, não pensando sobre esse significado que o prefixo fer pode dar, você vai ler essa frase e fala assim, cara, o que é que significa essa frase e tal? Tem uma conotação negativa.
E aí, com essa aula de hoje, você já vai ficar mais sagaz, né? Você pode... Não estou dizendo que fé sempre vai dar esse sentido negativo, mas em muitos verbos sim. Aí você já pode já ficar ligeiro e falar assim, cara, pode ser que tenha um sentido negativo aí. Ich habe mein Handy verlegt. Pô, se legen é colocar, verlegen, colocar no lugar errado. Colocar fora do lugar. Poxa, ich habe mein Handy verlegt. Eu coloquei meu celular fora do lugar, não tô achando. E você tá ali, tentando achar e não consegue. Interessante, né? Continuando, nós temos schlucken. O que é que significa schlucken? Minha água tá acabando. O que é que significa schlucken? Acabei de fazer isso, né? Boa. Engolir. Muito bom. Schlucken, engolir. Então, etwas schlucken. Engolir algo. Um comprimido, por exemplo. Tanto é que no exemplo que eu vou dar tem isso. Olha só. Die Tabletten soll man mit Wasser schlucken. Então, assim, ó, os comprimidos deve-se, porque aqui humana a tradução literal fica difícil, né? Mas vou colocar você, tá? Um você genérico. Então, os comprimidos você tem que engolir com água. Beleza? Os comprimidos você deve engolir com água. Então, schlucken, engolir. Beleza? Então, cadê? A Isabela colocou verschlucken é engasgar. Exatamente, verschlucken é engasgar. Então, ó, sich verschlucken, engasgar-se. Vou subir um pouquinho, né, que vocês pediram? Sich verschlucken, engasgar-se. Então, se você quiser falar assim, ó, eu engasguei, em alemão. Ich habe mich verschluckt. Eu engasguei. Ich habe mich verschluckt. Tá rolando uma discussão aí. Que discussão é essa que tá rolando? Deixa eu ver. O babado, que nem diz o povo. Que discussão é essa aí? Eu falei, não foge do assunto por ser o tema. Não tô entendendo mais nada. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tia Oliveira. Cara, o cara tá te ajudando. Você fala uma merda dessa, vai estudar, amiga. Vamos ver o que é que tá rolando aqui. Mein Gott, ich mag dich so gerne, aber du fühlst dich so, wenn man dich folgt. Das bedeutet nicht, dass man doof ist, sondern mehr lernst möchtest. Eu me sinto como? Não falei nada. Wenn man dich folgt, das bedeutet nicht, dass man doof ist. Em nenhum momento falei que quem me segue é burro ou coisa nesse sentido. Todo mundo é bem-vindo. Mas se quiser explicar melhor para eu entender, tô aqui na área. Vamos lá. Próximo verbo. Sich versprechen. Olha que interessante, né? Porque tem versprechen, que tem um sentido, mas já o sich versprechen já muda o sentido, né? Já muda o sentido, é bem interessante. Nessa eu acho que vou pegar vocês. Cadê a Isabela? Fala aí, Isabela. O que é que significa sich versprechen? Sich versprechen. Tá claro o que é que o prefixo fer ele faz com uma parte dos verbos alemães? Tá claro isso? Coloca que sim, se estiver claro. Se não, coloca que não. Só vale voltar quem tá desde o começo. Quem chega do meio pro final fala que não, aí vai quebrar a bicicleta, né? Tá claro o que é que fer faz com um grupo de verbos alemães? Sim. Quem mais? Sim, sim. Ela falou? Não entendi. Ela falou o quê? Falar errado, sim. Exatamente, falar errado.
Ah, você tá respondendo agora sobre os Versprechen. Não é isso não. André falou que sim, que tá claro. Ó, os Versprechen é falar errado, exatamente. Exatamente, eu já confundi aqui porque eu perguntei uma coisa e já respondeu outra. Mas sim, sobre o que eu tinha perguntado antes, sich versprechen é falar errado, você se enganar na hora de falar alguma coisa. Então você quer falar uma coisa, mas acaba falando outra sem querer. E aí você pode falar o seguinte. Tá aqui no infinitivo, né? Sich versprechen. E aí você pode falar: Sorry, ich habe mich versprochen. Foi mal. Você pode traduzir sorry com foi mal, né? Tranquilamente. Ich habe mich versprochen. Eu falei errado. Se equivocar, exatamente. Eu falei errado. Beleza, então. Ontem a gente aprendeu o prefixo an. Hoje a gente aprendeu o prefixo fer. E no nosso próximo encontro eu vou escolher um outro prefixo, porque isso está ajudando. Eu percebi que está ajudando. O pessoal comentou depois que eu postei a live. Nossa, agora que eu entendi isso, né? Passei a vida inteira sem entender, tá. Então a gente vai estudar mais prefixos, porque é uma forma de você ampliar o vocabulário, né? Sabendo ali, esse prefixo pode dar esse sentido, será que é isso, tal? É uma forma de você ampliar sua mente e seu vocabulário. Mas versprechen também pode ser prometer, correto? Sim, correto. Só que de forma reflexiva não, entendeu? Quando tem o sich versprechen. Gente, beijão pra vocês. Boa quinta e a gente se encontra amanhã às 20 horas. Adriana, a live de ontem tá salva? Tá salva. Tá salva aqui no Instagram, tem no YouTube também que coloquei. Maria, que horas começa a aula? 20 horas. Às 20 horas, tá? Gente, beijão e até amanhã às 20 horas.